Oi, como é que vocês estão? Para mais um vídeo aqui no canal, eu trouxe um vídeo sobre oração, porque no vídeo anterior eu falei sobre devocional, sobre o devocional ser um respiro, né, para os nossos dias corridos e atarefados e constantes, né, que a gente tem na vida. Nesse vídeo, nesse devocional de hoje, eu quero trazer algo que realmente faz parte do devocional de qualquer pessoa, né? Que faz todo dia e que o devocional ele gera isso na gente, né? Que é a questão da oração. Que o devocional em si, todos os dias, tem essas duas vias, né? Que é ler a palavra e orar. Ou orar e ler a palavra. Não tem, vamos dizer assim, como eu posso explicar? Não tem uma direção correta. Ou uma oração, de uma oração te leva a ler a palavra, ou a palavra te leva a orar. E isso é muito bom. E só quem vive isso no dia a dia, constantemente, sabe o poder que a oração tem no devocional. E isso é muito bom, porque a gente se alimenta a alma, que é o alimento que é o pão de cada dia, que é a palavra de Deus, né, que nos fortalece, nos dá ânimo, que nos alimenta literalmente, espiritualmente, e a oração é aquela que nos fortalece. A oração é uma força que nós temos, e eu vou explicar nesse vídeo como isso é possível, o porquê. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, tem uma história que Jesus conta que naquela época, né, e na Bíblia fala que é uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos. Ele conta uma história de uma mulher, uma viúva, que, que vai constantemente na presença de um juiz pedir que ele faça justiça, né, no caso dela. E esse juiz, a palavra diz que o juiz não temia Deus e nem aos homens, né? Então ele fazia o que quisesse. Mas de tanto aquela viúva insistir por justiça, o juiz decidiu fazer a justiça para aquela mulher. De tanto ela insistir, de tanto ela persistir diante daquele juiz. E Jesus pergunta, né, depois de contar esse caso para os discípulos, ele pergunta para os discípulos, né? Ele fala assim, no versículo 6 do capítulo 18 de Lucas, ele fala assim: Então o Senhor disse: Prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa, mas a questão é: quando o filho do homem voltar, será que encontrará fé na terra? E olha só, que interessante. Ontem, que foi domingo, eu tô gravando esse vídeo na segunda. Ontem, que foi domingo, eu tive momentos muito preciosos com Deus, de estudo e também de oração, de devocional. E Deus foi falando muito a respeito de oração comigo. Então, o que que eu fiz? Eu criei, eu criei não, né? Eu fiz. Peguei um caderno lindo, olha que lindo esse caderno aqui. Esse caderno aqui vai ser o caderno o caderno das minhas orações. Das minhas orações. Por quê? Porque às vezes a gente faz oração e a gente se esquece que a gente orou por aquilo, ou a respeito daquela situação. E desde ontem, Deus tem, não desde ontem, mas faz um tempo que tem queimado no meu coração sobre oração. E isso realmente deve ser o fato do secreto, do devocional todo dia. De ler a Bíblia mesmo, de ler mesmo, gente, de marcar, de prestar atenção, sabe? Porque focar mesmo na leitura bíblica mesmo. Ai, mas eu não tenho dicionário bíblico. Ai, eu não tenho não sei o que, não sei. Gente, é só leitura, sabe? Não vai entender ali na hora? Ok, vai lendo. Vai lendo que Deus vai te ajudando, tá? Mas tu vai entender o contexto daquela história, sabe? Não vai ser alguém que leu um tempo atrás, e daí pegou algumas sequências ali, alguns versículos e fez algo, e tá sempre repetindo, não, você vai ter o seu versículo para orar,
seu versículo para ler mesmo quando tiver com algum problema. Você vai ter a palavra em si dentro de você e vai saber aonde está, sabe? Qual o endereço daquela palavra. Você vai saber. Eu, no meu caso, comecei a ler Ezequiel ontem. Eu já tinha lido Jeremias, Lamentações, de Jeremias, que é logo em seguida, e eu comecei Ezequiel ontem. Gente, capítulo 1, capítulo 2 de Ezequiel, Deus já falou tremendamente comigo ontem sobre a glória de Deus, sobre a glória dele, sobre ele estar, sabe, sentado no trono. E olha que coincidência, entre aspas, né? Coincidência santa. É que eu, ontem, antes de dormir, me veio essa palavra que eu li pra vocês agora. Lucas 18. E eu não sabia onde estava, sabe? O endereço dessa palavra. Eu não sabia. Eu lembrava que era no Novo Testamento, óbvio. E eu lembrava que foi Jesus que disse, sim. Foi essa última frase, assim, que me veio na mente. Quando Jesus voltar, vai ter fé na terra ainda? Minha, dos meus irmãos, de quem se diz crente, de quem se diz cristão evangélico, de quem diz que segue Jesus? Será? E não é que hoje de manhã, quando eu acordei, a palavra era Lucas 18? E é a palavra que ontem eu pensei, eu nem orei, gente. Eu pensei antes de dormir. Então, é isso que eu quero deixar. Porque o que tem queimado no meu coração nesses dias é: Jesus, eu tô vendo tanta coisa. Não só eu, mas o povo brasileiro. Tá vendo tanta coisa. E o Brasil é um país tão rico de tantas coisas, sabe? Criatividade, diversidade. E a gente tem que fazer justiça. Mas como, Jesus? E daí o Espírito Santo falou muito forte comigo. Falou, orando, orando. Só assim. Porque esse é o nosso poder. A oração, como eu falei no início. A gente tem esse poder. E muitas vezes a gente não sabe. Então eu deixo esse vídeo, essas palavras aqui. E eu peço, carinhosamente, orem por nós, eu digo pelo nosso país e pelo mundo. Ore, mas não assim pedindo justiça, aquela justiça que a gente acha que é nossa. Não. A justiça que vem de Deus. Porque Deus, se a gente mover o coração de Deus com oração, e é só assim, gente, a gente move o coração de Deus. Com oração. E se a gente mover o coração de Deus para o Brasil aqui, mover o coração de Deus na questão de Deus usar pessoas próximas aos nossos governantes, porque nós não temos, quem não tem acesso, né, a Brasília ou aquele lugar lá. Então, orar para que o Senhor venha fazer a justiça dele no coração daqueles homens, assim como Deus fez nos nossos corações. Se o nosso coração está regenerado, se o nosso coração que Jesus nos tem preenchido, que assim seja com os nossos governantes, sabe? Com as autoridades acima de nós. Porque é importante. É importantíssimo. E se nós estamos com o coração no Senhor e oramos, sabe? E a vontade dele, será que não vai ser feita? Se o nosso coração estiver linkado com o coração de Jesus, o coração de Deus, e orarmos pela vontade dele naquele lugar, que rege todas as leis do nosso país, será que a lei de Deus não vai prevalecer no coração daqueles homens? Mesmo aquele homem da história que Jesus conta, não temendo a Deus e não temendo os homens, ele ouviu o caso daquela viúva, de tanto ela persistir. Então, todos os dias nós oremos por nós, por nossa família, e oremos pelo nosso país, por cada um que mora nele, por os mais afortunados, os menos afortunados, mas que Deus possa fazer justiça, a justiça dele, no coração nos nossos corações, no coração das pessoas que nós estamos orando. Porque nós somos provas vivas, nós somos prova viva que Deus pode transformar uma vida, independente do cargo que carrega, independente daquilo que acredita. O coração de Deus movido pelo coração de um filho que o ama,
de todo o coração e diretamente vai amar o lugar onde ele nasceu. Então, assim, se Deus permitiu que você nascesse na família que você nasceu, no bairro que você nasceu, na cidade onde você nasceu, no país onde você nasceu, é que ele tem um grande propósito para nós. Que possamos crer nisso e orar em favor disso. Em nome de Jesus. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e agradeço também por você participar disso, de orar por nós, tá bom? Se inscreve no canal se você quiser. Eu não obrigo, não vou obrigar ninguém a se inscrever no canal e comentar. Comente aqui o que você gostaria. Uma oração também, algum pedido de oração se você quiser. Algum caso que você tenha e que tá te tirando o sono, né? Que a gente possa juntos orar a favor também do seu caso. E compartilhe se você assim quiser. Um beijo. Que Deus abençoe a nossa semana.